Sejam bem-vindos ao seu podcast favorito sobre autoconhecimento e o tema de hoje é amor próprio. O que é amor próprio? Seja bem-vinda, Laís. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao seu podcast favorito sobre autoconhecimento. Eu acredito, Alípio, que antes da gente entrar no tema amor próprio, eu acho que é interessante a gente falar um pouquinho sobre o que não é amor próprio. O que está acontecendo hoje, gente? Muitas pessoas confundem isso, né? Ah, eu me amo, então eu sou assim, não vou mudar. E o que está existindo hoje é uma certa onda de narcisismo, onde a pessoa acha que ela é perfeita, que ela não tem que levar em consideração os sentimentos das outras pessoas, que ela não pode ter empatia pelo outro, então ela acha que ela é superior ao outro. Então, ela é um pouco assim soberba, entre aspas, né, de achar que a opinião dela vale mais que da outra pessoa, que ela tem que impor a vontade dela sobre o outro, e isso não é amor próprio, né, Alípio? Isso não significa amor próprio, porque quando a gente se ama, a gente compreende que a gente não é perfeito, que a gente pode errar e acertar, mas a gente sempre busca o quê? Se priorizar, né? Então, essa onda que tá vindo aí de egocentrismo, de você valorizar apenas o ego, valorizar só a si mesmo, não significa amor próprio. Então, eu acho interessante falar sobre isso pra galera de casa, para eles saberem distinguir um pouquinho, né? O que é amor próprio, então? E eu queria que você definisse pra gente aqui, dentro do seu conhecimento, pra você, o que significa aquela pessoa que, de fato, tem amor próprio. Igual você falou, a melhor forma de você definir alguma coisa relacionada ao amor próprio é dizendo que não é, né? Porque ele é bem amplo mesmo, ele é muito grande, mas assim, ao meu ver, é o seguinte, se você não está desenvolvendo dentro de si aquilo que você deseja para si próprio, você não está praticando amor próprio. É simples, né? Então, assim, se a gente pegar a premissa das últimas aulas dos últimos podcasts, né? Que a gente falou sobre a premissa do campo eletromagnético, a gente entende muito bem essa parte, né? Então, eu acho que a questão do amor próprio, realmente, a melhor forma de você definir é ver o que você realmente está praticando para si. Quando você começa a desenvolver aquelas qualidades dentro de você, cultivar aquilo que você realmente quer para si próprio, aí você está praticando. Mas se você não tem autocuidado, carinho, se você não busca realizar as suas alegrias, você não está praticando amor próprio, né? Eu acredito muito que quando você fala sobre amor próprio, remete muito ao autoconhecimento. Autoconhecimento traz pra gente o quê? Autorresponsabilidade. Autorresponsabilidade traz pra gente o quê? Priorizar-se. Se você não entende que você é a sua maior prioridade, automaticamente você não tem nenhum tipo de amor dentro de você. Automaticamente você não pode compartilhar isso, porque você não tem isso dentro de você. As pessoas confundem isso que você está falando de prioridade, de achar que vai ser egoísta, né? É até legal você falar um pouco sobre isso também. Ah, então vou pensar em mim, então automaticamente eu vou ser egoísta com o outro, né? Exatamente, porque assim, se eu pegar, a gente não sabe o que é amor, mas se eu pegar e tentar definir alguma coisa próxima ao que a gente entende como amor, pra mim significa harmonia. Então, se você não tem essa harmonia dentro de você, você não tem amor dentro de você. Você não tem nenhum tipo de amor próprio dentro de você, né? Então, se a gente pegar realmente a premissa do campo, a gente percebe que a gente não tem nenhuma prática no dia a dia referente a priorizar-se, a se cuidar, a realmente desenvolver momentos, ter momentos, promover momentos de alegria, de realização dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, entendeu? Então, você realmente não pratica o amor próprio. Eu acho que você definiu muito bem o que é amor próprio, que é esse fato de você olhar para dentro, né? E você praticar amor por si mesmo. E de determinadas maneiras, a gente consegue fazer isso através do autoconhecimento, né, Claro. Alípio? Então, para mim, assim, a base do amor próprio é o diálogo interno que a gente tem com a gente mesmo. Então, são algumas perguntas chaves que eu pergunto, assim, por exemplo, perguntar pro pessoal de casa, né? Você se respeita? Você se prioriza? Você tem um tempo de qualidade com você? Então, assim, responda essas perguntas, porque essas perguntas vai te direcionar para você ver se você está se priorizando, praticando amor próprio por você ou não. Na minha busca do autoconhecimento, eu achei um texto, eu não fazia ideia do que era amor próprio. E é interessante que eu achei um texto, e esse texto, assim, ele fixou na minha cabeça de um jeito que mexeu comigo. E eu não sei ao certo na ordem, mas eram algumas perguntas. E as perguntas eram a seguinte, Alívio.
Por que que pra você tem que ser tudo correndo? Por que que pra você tem que ser tudo por último? Por que que pra você pode ser a última coisa do dia? Por que que pra você é só quando se der tempo? Por quê? Responda isso. Aí eu respondi, né? Porque eu não me priorizo. Automaticamente, quando você não se prioriza, você faz tudo pelo outro, pelo mundo. Por que que pro outro você gasta tanto tempo? Por que com o outro você é tão atencioso? Por que com o outro você fica ali escutando e tudo mais e com você não, né? Então, eu, na minha busca de autoconhecimento, eu era assim. Ah, deixa eu olhar aqui na internet, no Google. Práticas de amor próprio de 5 minutos. 10 minutos do seu dia para você meditar e tudo mais. E depois que eu entrei na minha jornada do autoconhecimento, poxa vida, olha como é que é injusto, Alípio. Das 24 horas do meu dia, eu tenho apenas 5 minutos para mim. Isso não é justo, isso não é harmônico, isso não é legal. Então, depois que eu entendi isso, quebrou essa crença, sabe? De que amor próprio significa egoísmo, significa isso. Não, essa crença, assim, rachou, porque não tem cabimento isso. A gente tem 24 horas do dia. A gente tem que se priorizar, tem que fazer coisas por nós, porque senão a gente não consegue dar para o outro também. Se você não transborda, você não tem pra dar. Então, assim, eu deixo essa pergunta para você. Das 24 horas do seu dia, quanto tempo você dedica para você? Para o seu bem-estar, para os seus estudos, para ampliar a sua cabeça, sua mente, seu psicológico? Quanto tempo? E aí você vai conseguir responder, né? Se você está se priorizando ou se você está ali, né? Não está praticando amor próprio, está cuidando do mundo, ou não também, né? E tá ali, né, vivendo por viver, né? Exatamente isso, né? Pra vocês perceberem, né? A gente não tem no nosso dia a dia, a gente não tem essa cultura, né? Não tem. De se priorizar. E quem faz isso é visto como egoísta, como egocentrismo, narcisismo e um monte de coisa. Óbvio que é. Por quê? Porque a pessoa não tem esse parâmetro, ela não teve isso, né? De criação, de sociedade, de envolvimento. Automaticamente ela vai tentar praticar algo que ela entende ou que ela nem sabe o que é, e ela vai para um extremismo lá que a gente vai ver dessa forma, né? E como você não conhece aquilo que é diferente, você aí começa a rotular aquela pessoa como egoísta. É muito ruim isso. Fala pra gente aí, então, Alívio, algumas práticas, né, que traz, que a gente pode aplicar o amor próprio, assim, no nosso dia a dia. Assim, práticas simples, né, básicas do amor próprio é o seguinte, para iniciar, porque a gente está falando aqui sobre amor próprio, levando em consideração que muita gente não sabe o que é isso, né? Então é o seguinte, como que está os seus pensamentos? É só para você poder começar assim, iniciar a entender qual é o tipo de pensamento, envolvimento que você tem com eles no seu dia a dia. Qual é o tipo de sentimentos que você tem? Quais intenções que você tem para si e para o outro também? Qual o tipo de comportamento você tem? Já parou para analisar? Um segundinho só do seu dia, qual tipo de comportamento você está tendo? Essa é uma prática inicial de amor próprio. Se você não sabe o que é, ou se você ainda está perdido, não compreende muito o que é, essa é uma prática inicial do amor próprio. Então, quando você passa a observar um pouco essa dinâmica, você vai entender que eu não tenho, eu não sou, como é que eu posso dar? Né? Então, acho que essa é uma premissa muito boa para a gente poder começar a entender o que é o amor próprio de fato. Começa a observar aquela coisa, né? Você dentro de si próprio, né, para entender o que está acontecendo, como é que você está agindo, quais são suas intenções, como é que você está, como é que são as suas ações do dia, principalmente para si próprio, para depois querer aí fazer algo pelo outro, pelo mundo, pela família, seja o que for. Acho que isso é o principal de a gente entender o que é ou como a gente pode praticar o amor próprio. Começa por aí, porque isso é uma coisa que vai levar a outra, que leva a outra, que leva a outra. É simples. A autoobservação, né, é a base do autoconhecimento, né? É o que a gente vive falando aqui. Busque se observar. E são as perguntas, né? Tem um autor que eu gosto muito que ele fala o seguinte: as perguntas têm o poder de ampliar a nossa cabeça. Então, assim, são as perguntas certas diariamente, né? Como eu estou me sentindo? O que eu estou pensando? Como é que está sendo o meu dia? Como é que está sendo a média do meu dia? Você começa a observar. Eu estou gastando muito mais tempo com o outro, comigo? Como é que está essa relação, né? Então, assim, é muito disso. Porque, por exemplo, e é no dia a dia mesmo, ali. Vou dar um exemplo meu, básico, assim.
Até um tempo atrás, eu ia almoçar com o telefone na mão. Não para ver série, não para escutar um podcast, não. Para responder o cliente, porque eu pensava assim, nossa, não posso ficar sem responder meus clientes, né? Poxa, é o meu cliente, né? Ele me paga um valor mensal, eu tenho que responder ele na hora. Então, olha só, olha que visão mais distorcida, né? Eu não posso tirar 30 minutos para me almoçar, meu cliente não pode me esperar 30 minutos, então, assim, são essas coisas que a gente tem que parar a pensar. Hoje, por exemplo, eu almoço, meu telefone fica lá longe de mim. Eu priorizo o quê? O meu horário de almoço. E naquele horário, eu não falo com ninguém. É claro, né? Se for uma emergência, alguém vai me ligar, alguém da minha família. Então, tem as suas exceções. Mas, então, assim, é no dia a dia, são nessas práticas, né? Então, você tem que pensar o seguinte: o que tá roubando a sua energia? O que tá roubando o seu amor próprio? Então, às vezes, são essas pequenas atitudes que você se doa muito ali pelo outro e acaba tirando de você. E quando você pratica amor próprio, você fica tão bem que você consegue dar muito mais pro outro. Então, assim, a prática do amor próprio traz pra gente tanta coisa boa que eu confesso, assim, que eu não esperava que ia ser assim. E eu aprendo mais a cada dia, né? É o que eu falo, né? Quem quer ser aprendiz, aprende com a vida. A vida é a melhor escola de todos. A gente aprende com a planta, com a árvore, com a natureza, com as pessoas. Então, assim, é muito legal. E tem outras práticas, assim, que você pode falar pra gente? É aquela situação, né? Quando você passa a se observar, a se auto-observar, você entra nesse campo da auto-observação, automaticamente você começa a fazer escolhas mais conscientes, né? A gente já tem falado sobre isso. Quando você faz escolhas mais conscientes, significa que você está priorizando a si próprio pelas consequências. Você pensa antes de falar, antes de agir, você pensa muito antes, sabe? Então, assim, você tende a ter uma realidade mais harmônica. Olha só, amor, harmonia, né? Então você tende a colher resultados bons disso, você começa a se preenchendo você começa a transbordar, e se transbordar você tem para doar, né? Então assim, gente, se você parar pra perceber, tudo é um método na vida, né? Tudo é um método, você tem uns passinhos que você pode criar ali, que você pode fazer mesmo como se fosse uma rotina no seu dia a dia, para fazer com que você realmente pratique um amor por si próprio, harmonia por si próprio, prioriza o quê? As suas alegrias, suas realizações, o seu intelecto mesmo, a observação das suas emoções, o que você fala, o que você pensa, o que você sente, o seu quadro emocional de fato. Quando você começa a parar e olhar para si próprio através do autoconhecimento, você está praticando a premissa principal do amor próprio. Literalmente, autoconhecimento e amor próprio, eu costumo dizer que é quase a mesma coisa. É praticamente a mesma coisa. Verdade. Então, há práticas melhores de amor próprio, autoconhecimento, né? É o autoconhecimento que vai realmente te levar de encontro ao amor próprio, a harmonia da sua realidade interna e externa. É isso. Então, vamos só para relembrar, né, para recapitular, então, o que não é amor próprio, né? Esse tanto de abobrinha, às vezes, que as pessoas falam com a gente. Amor próprio não é excesso de vaidade. Amor próprio não é você ser egocêntrico ao extremo. Não é você se sentir superior. Não é você se sentir que você tem ali poder sobre a outra pessoa. Não é nada disso. Amor próprio é quando você se prioriza, se observa e age de acordo com o que você quer para você também, né? Então é isso, são práticas diárias de observação, de autoconhecimento, que você vai ali praticar amor próprio, né? É exatamente isso, gente. Então, assim, pratique o autoconhecimento. É ali que você vai ter todas as suas respostas, né? Todas as suas respostas referente a si próprio, referente ao outro, referente à vida, referente ao mundo. Então, se você realmente quer ter ou praticar o amor próprio na sua vida, pratique o autoconhecimento. Comece pelo início, comece pelo começo. Vamos para o nosso Minuto Consciente? Vamos para o nosso Minuto Consciente. O Alípio trouxe pra gente um diálogo. Gente, eu tive um muito diálogo interessante. muito interessante, é para vocês refletirem, tá? Olha só, muito interessante, chama Diálogo com Deus, né? Com o universo, queira chamar como você desejar, tá? Imagine você ter um diálogo com Deus e você, obviamente, né? Isso é repetido diariamente, até mesmo pelo seu inconscientemente, que você o ama acima de tudo. Eu o amo acima de tudo. Ok, muito bonito isso. Muito bonito, né? Mas aí imagine que você tem a oportunidade dele te responder. O que você acha que ele vai responder para você? A gente precisa ser coerente, né? A gente precisa ser coerente. Você o ama realmente acima de tudo? Olha só que interessante.
E suponhamos que ele responda assim pra você: meu filho, você gosta de você? Você é feliz na sua vida? Você faz as coisas que te fazem feliz? Você promove as suas alegrias? Costuma tomar decisões em prol da sua felicidade? A gente precisa ser coerente. Porque quando você fala que o ama, automaticamente Deus responde pra você se você se ama. Porque ele não tá nem aí pra ele mesmo, não. Ele quer cuidar do filho, né? Ele vai priorizar o filho. Então ele faz esse tipo de pergunta pra você. De forma coerente e racional, a gente precisa ser verdadeiro. Não, eu não estou fazendo isso por mim. Não, Deus, eu não estou fazendo isso por mim. Essa é a verdade. Tô mentindo? Não, só olhar pro mundo. Né? E aí ele fala pra você o seguinte: filho, se você não se ama, se você não procura fazer da sua realidade felicidade, como você pode dizer que me ama acima de todas as coisas? Eu perdoo você, meu filho. Perdoo sua ignorância. Mas como que você pode dizer pra mim que me ama, sendo que você não tem aquilo que você quer me dar? Olha só. Isso é pra refletir, né? Eu o amo acima de tudo. Beleza, se eu amo, eu tenho amor pra dar. Mas você não faz isso por você. Como é que você quer me dar aquilo que você não tem? Então, assim, só pra vocês refletirem como que é importante a prática do amor próprio. Como que é importante a gente oferecer pro mundo, pro outro, pra Deus que seja, aquilo que você tem dentro de você, é o que a gente falou no início. Se você não desenvolve as qualidades que você quer ter para si próprio, como que você quer dar para o outro? Aquilo que você não tem. Se você não tem, se você tem isso, esse vazio, essa negatividade, essa qualidade negativa dentro de você, então é isso que você vai dar para o outro. É isso que você tem para oferecer para o mundo. Basicamente é aquilo, né? Não adianta você apenas falar, eu me amo, eu amo Deus, eu amo o universo, eu amo o mundo, se na prática não mostra nada disso. Se na prática você tá ali sendo uma pessoa que reclama o tempo inteiro, extremamente negativa, extremamente rancorosa, extremamente zero empática, ou aquela pessoa que é o oposto também, que se doa o tempo inteiro, que se mata pelos outros, e que esquece às vezes de cuidar do seu corpo, da sua saúde, né? Eu era muito assim, né? Fiquei muito focada no trabalho, e esquecia de mim, esquecia da minha saúde. Então, assim, a gente traz aqui pra você a nossa experiência para vocês verem que a gente tá na mesma onda que vocês, né? Na jornada do autoconhecimento. A diferença é que a gente procura sempre a prática, né? Partir pra prática, não ficar só na teoria. Então, tudo isso que a gente tá falando é muito lindo, né? Mas na prática é difícil. Não adianta a gente falar para as pessoas assim, a gente começa a praticar amor próprio, começa a estudar autoconhecimento. E falar que é fácil, porque não é fácil. Porque a gente lida com muitas questões. Às vezes dá uma bugada no nosso cérebro, né, Ali? A gente fica assim, nossa, como que eu pode? Eu era assim, eu tava assim. Mas isso é muito bom. Mas o resultado é muito bom. Então, a vida é como ela é. Igual a Ali costuma falar comigo, amiga, a vida é como ela é. Ele vive falando isso comigo porque ele sabe que eu sou bem romântica. Exatamente, a gente precisa muito parar de romantizar as coisas, né? É mais fácil você viver na realidade, com o pé no chão, né? E você trabalha ali com literalmente as ferramentas que você tem de verdade para poder promover ali as suas alegrias, suas realizações. Então não vamos ficar inventando, fantasiando as coisas. Vamos trabalhar com a realidade, porque a realidade também ela tem sua beleza. Sim, claro, claro que tem. Bom, esse foi o episódio de hoje sobre amor próprio. Na prática, né, Alipe? Como é que você pode desenvolver amor próprio no seu dia a dia? Convido vocês também a ver os outros episódios do podcast. Tem muita coisa bacana desde o início, né, Alipe? No passo a passo ali, nessa jornada. A gente tem um lema aqui, que a vida sim é desafiadora, mas nós estamos aqui, o ser humano tá aqui, né, para torná-la mais épica. E é isso. Até a próxima. Até a próxima, gente.